you hear me now? Oh, it's Steve calling. Damn it. Alô, Connie. Hello there. Então, como estás? Então, Johnny, como é que estás? Estou bem. Estás bem? Acabei de apanhar um Têm sido as susto. tuas noites Têm sido com a boas tua, porque... com a tua nova aquisição? Com o meu novo brinquedo. Com o teu novo brinquedo? Têm sido boas porque os meus pais fecham a porta do quarto deles, eu fecho a minha, e então eu não ouço nada. Ou seja, toda aquela coisa que tu dizias de aproveita agora que não vais dormir, depois, etc. Não sinto. A minha irmã ainda tentou, ainda foi para aí que é, no sábado, foi dormir com a minha mãe para o quarto dela porque queria experimentar uma noite com uma bebê e acordar de 3 em 3 horas, etc. Eu agradeço, mas não é muito a minha praia e por isso as noites têm sido boas. De facto. Certo, a tua então. Mas acabei de apanhar um susto porque basicamente saímos agora da aula, né? E eu saio do quarto e não está ninguém em casa. E não estão os sapatos na entrada, não estão os carros lá fora e eu, queres ver que aconteceu alguma coisa e... Mas não, foram só dar uma volta e eu estou... E pronto. O meu pai foi levar o carro à revisão e a minha mãe e as minhas irmãs, isto tudo plural ainda me é estranho, foram andar aqui à volta de casa. Mas pronto, mas assustei-me agora um bocado. Estou assim um bocado acelerado, mas está tudo mais tranquilo. E então, como é que é ter 18 anos? Opa, cala-te. Juro-te que não gosto disto. Porquê? Faz aquela vozinha que tens dentro da tua cabeça que nunca se cala. Pronto, eu agora tenho essa vozinha a dizer-me constantemente 18 anos. 18 anos. 18 anos. Eu não gosto, simplesmente não gosto. Eu não sei, eu acho que devo ter várias vozes na minha cabeça, acho que não tenho só uma. Mas Sim, é verdade, sim, mas... eu acho que só caí que tinha 18 anos. Deve ter sido no teu aniversário, deve ter sido pai fizeste anos há 2 dias, não foi? 2? Pronto. Eu também deve ter sido. Porque eu fiz anos e no dia a seguir fiquei de quarentena. Comecei a ficar em isolamento, ou seja, eu ainda não saí de casa. Tive sorte que tive a minha festa de anos convosco. Mas... Pelo menos ainda tiveste essa sorte, não? Sim, foi a melhor coisa. A minha mãe na altura dizia: só vais sair com os teus amigos, não sei o quê. 18 anos tem de ser uma festa incrível, tem de ser uma coisa. E agora diz: olha, fico tão contente que a tua festa tenha sido isso, teres saído com os teus amigos, teres estado com toda a gente. Olha, digo-te, foi a melhor coisa que me aconteceu. E acabar a noite com abraços de toda a gente, que pronto, já sinto falta, mas se me lembrar dos abraços dessa noite custa menos. Mas isto porquê? Porque pronto, estava-te a dizer que só agora é que... Porque depois na prática o ter 18 anos ou não ter, não tem tido impacto absolutamente nenhum. A não ser eu agora... acredito que na minha vida não vai ter, pelo menos por agora, eu acredito que não vai ter impacto rigorosamente nenhum e vai ser sempre A não ser quando começares aí a espancar alguém e tinhas de ir para a cadeia. Exato, assim. Pronto. Mas isso são as minhas... É o habitual. Pronto, tu percebes, não? E agora eu acho que vou ter mais cuidado a esconder os copos, é a única diferença, mas... Isto está a ficar um bocadinho mórbido. É isto que eu adoro em ti, é estes teus dois lados. É isto que eu detesto. Eu não consigo levar isso para outro sentido, literalmente. Não, é que tu és a pessoa que eu conheço que tens dois lados completamente diferentes. Ou seja, se alguém não te conhecer, pelo menos dois, pronto. Assim, dois muito distintos que têm grande impacto, que é, tens a Constança, não, melhor, tens a Connie e tens a Constança. Então a Connie é muito fofinha e simpática e dá os melhores abraços de todos e tá, e vem, e dá para falar, etc.
A Constância é aquela que à noite vai lutar Krav Maga e que tem a maior Big Dick Energy que o mundo já viu e que, pronto, consegue partir a meio sem grande stress. Ou seja, tu és essa pessoa dos dois Isso lados. foi lindo, eu juro-te, isso foi lindo. Mas Imagina não. ter a Connie e a Constância ao lado a lado. É tipo Good Cop e Good Cop, Bad Yeah. Cop. Eu acho nessa piada teres referido agora esta coisa das duas Connies, porque isto é literalmente o meu trabalho de autorretrato da PA. O que eu acho imensa piada teres referido isto agora. Psh. Por isso, E- quando tiver acabado, tu vais ver a Constância e a Connie lado a lado. A E Constância vai e a ser um Connie. desastre. E vai ser um desastre. Mas Eu confesso que gosto mais da Connie e gosto mais que, da Connie. e que quando a Constança está. A questão é que a Constança está muito ligada à Connie e a Connie até gosta de mim e é simpática. Porque a Constança luta Krav Maga e eu sei que a Constança, se quisesse, me partia a meio. Por isso eu tenho algum receio da Constança. Mas como a Connie também está sempre lá. Não, tu melhor, não és o Good Cop, Bad Cop. Tu és o Smeagol e o Gollum. Tu tens os dois lados e estás. My precious. E depois. Eles são simpáticos. Eu não sou nada, vamos destruí-los. Pronto, é um bocado Isso é assim. muito accurate de mim, é verdade. E eu ainda tenho. As palavras que tu disseste agora são literalmente as palavras que eu ainda tenho de uma gravação tua no meu telemóvel. Depois quando acabamos de falar, eu mando. Mas eu achei. Mas o que é que eu digo na gravação? Vendo. Ok, na gravação tu estavas a caracterizar a Constança e então as tuas palavras foram: Constança, não gosto de ti, tenho medo de ti e coisas assim desse género. E depois eu acho que tu acabaste a dizer agora está a dar a de Lela, por isso, tchau. E é só isso. E eu Mas. tenho essa gravação de tu a dizer que tens medo de mim e que não gostas de mim e que está a dar a de Lela. Hey There Delilah é uma música incrível. Ponto número 1. Ponto número 2. Só não me deixaste fazer uma gravação sobre a Connie. Porque se deixasses, tinhas o outro lado. É verdade, mas depois tu foste embora, por isso. Mas pronto, eu ia falar sobre a Connie. Eu nem me lembro disto, não faço a mínima do que é que estás a falar. Eu mando Mas, o vídeo. mas como eu ia falar da Connie, mas começou a dar a Delilah e há prioridades, então ficaste só com eu não gosto de ti. Ouch. A Delilah vem primeiro que a Connie? É a Delilah. Não é? É assim. Ouch. Eles só fizeram uma música de jeito, coitados. Os Plain White Tees. Ok, é verdade. É verdade. Temos de lhes dar crédito por uma música. É verdade, tens de dar crédito, é verdade. Tu ainda vais conseguir fazer muita coisa pela frente. Mas, isto para dizer que há 2 dias eu queria me inscrever num concurso. Estou a pensar em inscrever-me num concurso e diz lá, uma das regras é teres mais de 18. E eu, pois é, eu agora posso participar nestas coisas todas. E foi tipo uma luzinha a acender, plim, e eu, que fixe, bora. E que me deixou bastante contente. Eu vou ficar feliz por ti, pelo facto de que tu percebeste que tinhas 18, pelo facto de conseguires participar nos concursos e não de poderes legalmente ir para certos sites. Nisso. Eu fico feliz por ti. Opa, olha, se há coisa que eu gostava de ter feito com 18, uma amiga minha, tu sabes que, pronto, vocês na minha festa deram uma caixa com cartas e com coisas. Sim, sim. E a Guida Eu ainda não escreveu. te dei a tua carta, eu sou mesmo triste, porque eu agora vou mandar cheio. Porque. Esqueceram-se de me pôr no grupo e eu não te entreguei nada porque eu não sabia que iam entregar as cartas. Eu ainda tenho aqui a tua carta e ainda não te dei a tua carta. Mas eu fiquei muito agora vais triste ter de quando me dar a entregaram carta. caixinha das cartas e com tudo. Eu não fazia a menor ideia do que é que estava a passar e só depois é que eu perguntei, me mandaram-me à parte e disseram, olha, mas estás no grupo, viste as mensagens? E eu fiquei tipo, que grupo? E que Eu jogo! fiquei mesmo chateada. Mas pronto, ainda tenho aqui a Mas tua pronto, carta. e muita gente disse que me ia dar a carta na segunda seguinte, mas eu na segunda já não fui às aulas. Ou seja, já não. Há cartas que eu não tenho. Mas a da Guida diz qualquer coisa como agora que tens 18, podes ir ao bingo da Trindade.
E eu nem sequer sabia que havia o bingo da Trindade. E ela diz, é tipo um casino. E eu achei piada porque não é podes ir a um casino, é podes ir ao bingo da Trindade, que é tipo um casino. E eu agora quero muito ir ao bingo da Trindade. E espero conseguir fazê-lo antes de ir para a universidade. Se não, pronto, depois tenho... Fazemos um acordo. Eu vou contigo ao bingo da Trindade e tu vens comigo ao casino de Espinho. Que tal? Pode ser. Fazemos Pode outra ser. coisa, Boa. que é... Eu pelo menos faço tipo 10 euros para cada sítio e não gasto mais de 10 euros. Fica a ganhar ou fica a perder. Ok, está feito o acordo. Também não quero perder mais do que isso, porque ganhar é pouco provável. Pois, é só para experimentar, para depois dizer, ok, eu já fiz, pronto, está fixe. Exato, está feito. Não há mais aqui apostas. É isso. Agora, eu tenho aqui, ontem eu pus no Instagram umas histórias estúpidas, em que pus as pessoas a falarem sobre o podcast, o que é que achavam, e um amigo meu, com quem eu já não falo há imenso tempo, disse qualquer coisa como: devias falar sobre como os caranguejos olham para os peixes e acham que eles estão a voar. E eu fiquei, é assim, pronto, os caranguejos têm a coisa de podem estar dentro da água e fora da água, né? Mas se eles estiverem dentro da água e olharem para cima, primeiro não sei se eles conseguem olhar para cima, mas se eles olharem para cima, eles conseguem olhar para cima. pois não sei. O que se não conseguirem é um bocado triste, não é? Já viste o que é tu só conseguires olhar para a frente? Vou pesquisar no Google. Dá-me 2 minutos. Mas tipo, se eles olharem para cima, eles devem estar tipo permanently high. Ok, não tinha pensado nisso assim. Mas o que é nice? Não, imagina que tu estás a viver a tua vida normal e olhas para cima e tens os teus fellow amigos a voarem. Sim. Só podes pensar, bro, I'm high. A questão não é. A questão é que não é como se fossem pássaros para nós, não é? Porque um peixe e um caranguejo. Mas um caranguejo também conhece os pássaros. Sim, verdade. Mas o que eu quero dizer é, a sensação não pode ser a mesma que nós quando vemos pássaros, porque um peixe tem mais ou menos o tamanho de um caranguejo, se não for maior. Ou seja, era como se tivéssemos gigantes a voarem. O que é estranho. Mas pronto, isto foi um tema que eu achei interessante e... Yes. Eu agora estou picturing, you know? Sim. O que é estranho, né? Mas por acaso gostava imenso de ver peixes tipo a voar, peixes gigantes. Tinha algum medo? Peixes gigantes a voar? Sim. Tens... Não são peixes, mas... Não, mas estou a dizer... Daquelas cenas de ir nadar com os tubarões e assim. Não, mas imagina o que é um tubarão gigante no céu. E é tipo a poder comer-te se quisesse, era só descer. Em vez de nadar, voava. Não tinha algum medo? Tipo, não era o Covid, eram os tubarões. Não podias sair de casa porque corrias o risco de ser... Tipo Sharknado. Mas para isso é que existem as gaivotas. Tu sais de casa, imagina tens uma sandes na mão. Tu em 2 minutos ficas sem a sandes se estiveres com gaivotas. É por isso que elas existem. Eu em Passos de Ferreira não tenho gaivotas, por isso... Sorte a tua. Tipo, toda a gente que sempre morou junto ao mar tem um ódio normalmente a gaivotas. O meu ódio é mais a pombas. As gaivotas eu acho que são bonitas, então é tipo, oh, uma gaivota, porque são coloridas e assim é. Gaivotas são horríveis. Como é que tu consegues dizer que uma gaivota é bonita? A não ser quando nascem. Ser um exército pessoal de pombos. Pombos são nojentos. Duas ou 3 gaivotas. Ainda por cima tinha um professor meu que eu gostava imenso. Teve de parar de dar aulas porque tinha uma doença respiratória que envolvia pombos e tipo, os pássaros é que passavam isso. E havia pombais à volta da escola e então eu fiquei com um ódio a pombos ainda maior a partir daí. Mas não é piada a pombos, porque eles têm as asas tipo com bué de cores, são bem bonitos. Não, são feios, são ratos com asas. São estúpidas. São ratos com asas. Mas pronto, enfim. Para começarmos, isto normalmente tem 2 hipóteses. Ou o início desenvolve-se muito pouco e a pergunta inicial é logo tipo no
minuto 5 ou assim, ou então desenvolve-se imenso e tens tipo a apresentação e a pergunta inicial aos 15 minutos, como está a acontecer agora. Como está a acontecer agora, pois. Mas a pergunta que tinha para ti era: o que é que achas que os teus filhos ou netos, daqui a 20, 30, 50 anos, te vão perguntar sobre tipo os teus primeiros anos de vida e assim? Primeiros anos de vida, Tipo, os teus primeiros 18 incluindo a anos de vida. adolescência ou assim? Não, tipo até Para agora. dizer primeiros anos. Porque os teus primeiros 18 anos. Porque daqui a Ok. 30 anos estes foram os teus primeiros anos de vida, apesar de agora ser a tua vida toda, não é? Eu acho que também depende da idade que eles tiverem, porque imagina, uma criança não vai perguntar: ei, mãe, andaste aí nas festas e nisto e naquilo outro. Eu acho que depende da idade que os netos e filhos perguntarem, mas Sim, mas qual é que achas que seria a pergunta mais interessante que eles te poderiam fazer? mais interessante que eles poderiam fazer. Hum. Por exemplo, eu acho que seria muito a ver com, a, com o facto de ter uma irmã agora, a esta idade, Uhum, que tu de certa forma tens uma experiência parecida com o Nicolau, não é? sim. Não é bem irmã, não é irmã, és mais mãe dele Um do filhote que. emprestado. Hã? Um filhote emprestado. Sim. Mas que não, emprestado ou não é ter filho também, não é? É um filhotinho, claro. Coitado. Out! Mas Eu acho que. estou a chegar à conclusão que só fizeste esta podcast comigo por me poderes insultar. Acho que eu gosto de Igoni, não é nada. Agora disseste que gosto de Connie. Connie, da Outra Constança não. Constança. Os ataques, só tens de saber que os ataques são sempre para a Constança, nunca são para a Connie. Mas acho que seria por aí e também a pergunta também andaria à volta do facto de estar a querer ir estudar para um país estrangeiro e a experiência e o que é à volta disso. E acho que também, pronto, acho que nos vão perguntar sobre o Covid de 2019, que já passou há muito tempo na altura e que para nós está a ser uma tortura. Mas sim. Eu acho que a pergunta provavelmente mais difícil para mim, se eles me fizessem de responder, eu acho que seria se eu faria tudo de novo tal como fiz até agora. E farias? E sabes? Eu não sei. Eu acho que talvez sim. Mas por outro lado, talvez não. Sim, Mas lá está, se eles me fizessem essa pergunta, eu acho que seria a mais difícil de responder concretamente. pois, acho que sim. Mas sinto que por mim sinto que tenho muito, não tenho arrependimentos nenhuns, porque sinto que apesar de já ter errado imensas vezes e de haver coisas que eu preferia não ter feito, sinto que todas essas coisas me ajudaram que eu me construísse e tornaram uma pessoa que eu sou hoje. Sim. Por isso faria tudo da mesma forma. Mas pronto, agora apresenta-te. Apresento-me. Sim. Ok. Qual das duas? É que tu já estataste o facto que existem aqui Connie e a Constança. Por isso, qual é que queres apresentar? Elas fazem parte de um todo, apresenta o todo. Apresenta o todo, ok. Eu não gosto de pensar nas apresentações como aquelas coisas da escola do eu sou a Constança, tenho X anos, eu sou... O que as pessoas têm Pensar em feito alguma no coisa. fundo é dizes, pronto, o teu nome, a tua idade, só para as pessoas terem uma referência e depois, pá, se quiseres dizer alguma cena sobre ti que achas interessante, dizes, se não, é isso. E as coisas vêm com a conversa. Ok, é justo. Neste momento eu sou a Connie. Eu tenho uns recentes 18 anos. Pois é, já viste, nós já tínhamos feito a tua apresentação sem termos feito a Exato, apresentação. já tínhamos falado Pela sobre os 18 primeira anos, vez. por isso. Isto é a primeira vez que acontece no podcast, mas pronto. Nós chegámos à apresentação antes sequer da apresentação. Pois foi. começar. Em relação ao tema de hoje, isto foi um tema. Eu tenho normalmente duas coisas, que é ou tenho
uma pessoa e vou à procura de um tema, ou tenho um tema que eu quero falar e vou à procura de uma pessoa, que foi o que aconteceu agora. Eu queria falar sobre destino, sobre livre-arbítrio, sobre almas gêmeas, assim um bocado numa forma um bocado superficial, mas não muito. Ah, e achei que tu serias a pessoa indicada. Destino, acreditas no destino, sim ou não? Talvez. Eu diria que não, mas se tu pensares no destino, tens sempre coisas que são de certa forma destinadas a acontecer. Como por exemplo. Por exemplo, tu podes até pensar que não vai haver destino, que não há destino nenhum para ninguém, mas isto pensando, claro, que não aconteçam acidentes pelo futuro, que tu estás destinado a ver muitas pessoas que tu gostas, por exemplo, a afastarem-se de ti ou até a morrerem. E apesar de não existir destino, pelo menos para mim, tu estás destinado a passar por esses momentos e esses momentos estão destinados a marcar. Mas agora, se me perguntas que se eu, neste momento, sair de casa e puser o pé no meio da estrada e esse pé que eu pus no meio da estrada vai causar... Não. Ou seja, se tu saísse agora de casa e fosse atropelada, não era porque estava destinado. É porque se calhar não olhaste para os dois lados Era porque eu da fui estrada. burra e não olhei para a rua. Pronto, sim. Mas eu não queria, porque eu posso tanto pôr o pé no meio da estrada e avançar, como posso não pôr e posso olhar para o lado e ver que vem um carro e pensar, bem, é melhor eu estar quieta. Pois, ou seja, tu acreditas que tens livre-arbítrio. Sim. Eu concordo. Eu acho que não existe o destino no sentido de uma folha escrita em que todos os teus passos e todos os teus movimentos estão lá e mesmo quando tu, por exemplo, dizes eu agora ia mexer a mão esquerda mas mexo a direita para enganar o destino. Há pessoas que dizem, isso já estava destinado a ser assim. Eu acho que isso não existe, porque, pronto, Eu também acho que não. eu sinto que para isso existir era preciso alguém fazer o destino, não é? Porque as coisas, não acredito que as coisas estejam destinadas só porque sim, caso houvesse destino, e sinto que mesmo que seja provado que há um Deus ou vários ou milhentos, porque agora depende naquilo que tu acreditas, não é? Eu sinto que nenhum Deus teria pachorra para escrever tal coisa com destinos de... Mas lá está, tu disseste agora o facto de poderem haver diferentes destinos e isso, por muito que eu não acredite no destino, é uma possibilidade, porque imagina que agora acabamos de falar, desligo o telemóvel e nunca mais me levanto da vida. Pois, mas... Fico aqui sentado o resto da vida e nada mais acontece à minha volta. Ou melhor, acontece tudo à minha volta, mas eu não tenho qualquer tipo de influência no que acontece. Mas que é possível, não é? Consideras isso o destino? Não. Considerarias isso o destino? Não consideraria o destino. Eu sinto que eu não acredito na existência do destino. No entanto, Eu também não, estou só a hipotetizar. Sim, eu percebo. Mas no entanto, há uma frase que eu uso e que a minha avó está sempre a usar, que é a típica frase, é porque tinha de ser. E esta frase, na verdade, não quer dizer nada, porque as coisas nunca, na minha ótica, nunca têm mesmo de ser de uma determinada forma. Ou seja, se eu me afasto de um amigo, ou se, por exemplo, confesso a alguém que gosto dessa pessoa e essa pessoa se afasta, não é porque tinha de ser, porque as coisas podiam ter-se passado de milhentas formas diferentes. No entanto, sinto que nós não controlamos tudo. Na verdade, eu sinto que o que nós controlamos é quase nada. Nem tudo em relação a nós controlamos, quanto mais em relação aos outros. E sinto que, perante as nossas escolhas naquilo que nós controlamos, os desenvolvimentos aconteceram porque tinham de acontecer assim. Ou seja, é uma relação de causa e efeito sempre. Não é o ripple effect, é as ondinhas quando atiramos a pedrinha para a água. Mas eu acho que quando uma pessoa diz é porque tinha de ser, eu acho que não tem necessariamente a ver com o destino e com essas coisas todas, mas sim numa forma mais interior, tipo, é porque tinha de ser. Imagina que vais acabar uma relação
tinha de ser feito. Não tinha de ser feito. Tu podias continuar naquela relação, podias, sei lá, tens milhões de opções possíveis, mas é porque tinha de ser, porque sabes, Para ti. Porque tu para para ti, seguires em dito-te que tinha de frente ser. tinhas Sabes de... que aquilo é o que está certo para ti. Sim, e para tu Às continuares com a vezes tua até pode vida... não ser o melhor tudo, mas tu sentes que é o que está certo para ti, para o teu crescimento, para a Sim. tua evolução. Sim, eu percebo. Mas não, a minha avó usa esta frase, imagina. Está à procura de um papel durante 5 anos, não encontra o papel. A partir do... Depois, isto está sempre a acontecer à minha avó. A partir do momento em que ela desliga e não procura mais, o papel aparece. E a minha avó disse, pronto, é porque tinha de ser. Não tinha nada de ser, porque se calhar se não é? As coisas não têm de ser. Eu sinto é que são tudo relações de causa e efeito, não é? Ou seja, se eu faço, imagina, acabar uma relação, deste esse exemplo, é porque tinha de ser para mim, porque eu para conseguir seguir com a minha vida, para ser verdadeiro, para conseguir estar em paz comigo, tinha de acabar a relação. Eu acabo a relação. Eu chego à pessoa e digo, olha, pronto, não és tu, sou eu. Ah, e essas coisas todas, né? Tem essa conversa, acaba-se a relação. Tinha de ser para ti, mas a partir daí as coisas acontecem porque são o efeito da causa de acabar a relação. Mas não tinham de ser assim, não é? Depois, Sim, mas se fores por essa perspectiva de causa e efeito, então nós já estamos numa bola de neve causa e efeito desde que nascemos. e não é? É, mas para aí estás. Mas, Esqueci da palavra. Estás a aceitar o facto de tudo aquilo que tu já fizeste vai de certa forma escrever o que é que tu fazes a seguir. e que de certa forma é uma O que é que espécie de acontece a destino. seguir. Sim, de certa forma, tu escreves o teu próprio destino. Sempre em constante mutação. Sim, mas eu sinto sim. que há essa bola de neve. Eu não tinha pensado nisto assim. Estás-me a dar agora aqui uma espécie de nó, mas... Ou seja, nós... Onde nós vimos... de onde nós vimos... Tipo, a nossa educação é o efeito da causa de sermos educados por determinadas pessoas, não é? Não sei se faz sentido. Ou seja, e se calhar eu, se tivesse nascido noutro ponto do planeta com outros pais, ou então até mesmo na casa ao lado, na casa do vizinho, com os vizinhos como meus pais em vez dos meus pais, não era a pessoa que sou hoje, era completamente diferente. Tinhas uma vida completamente diferente. No entanto, eu sinto que nós podemos sempre, que chega uma altura em que podemos sair do ciclo e podemos, não totalmente, porque nós somos sempre fruto de onde vimos e temos sempre as nossas raízes em algum lado, até mesmo que esse lado seja lado nenhum, mas nós podemos decidir não fazer as coisas. Ou seja, se eu nasci num gueto, no meio da pobreza, se calhar as minhas escolhas de vida vão ser diferentes do que se eu nascesse numa casa de um filho de dois pais multimilionários, não é? No entanto, eu não sou Mas obrigado podias nunca a quebrar nada. o ciclo no sentido, por exemplo, de sair da vida de gueto, digamos assim. Dizes isso como quebrar o ciclo? Não, Ou digo mais como uma certa interioridade. numa interioridade, ou seja, eu não tenho não sou obrigado a... Imagina, se eu nasci numa família, num meio em que o roubo é uma coisa comum e em que tu és ensinado a roubar, etc. Tu chega a uma determinada altura em que tu podes pôr em causa aquilo que sabes. E isto para toda a gente, tenhas nascido onde quer que tenhas nascido e com a família que tu tiveres. Tu podes pôr em causa aquilo que tu sabes até agora, não é? E tu podes decidir não roubar. Podes decidir, ok, eu quero sair daqui, de certa forma paras com a bola de neve ou mudas a direção da bola de neve e continuas com a tua vida para o outro lado. Mas acho que isso também depende muito da moral da pessoa. Porque, por exemplo, tu deste agora o exemplo de alguém que cresce numa família em que roubar é normal. E a pessoa pensa, ok, eu quero mudar de vida, não vou roubar mais e vou quebrar o ciclo. Dando agora um exemplo contrário, digamos assim,
imagina que alguém que nasce numa família, por exemplo, vou dar o exemplo até de mim própria. Alguém que nasce como eu, com um pai que é médico, eu desde pequena que tenho sempre o instinto de quando vejo alguém que está magoado, alguém que precisa de ajuda, o meu instinto é sempre ir logo ajudar a pessoa. Eu agora posso pensar, ok, vou sair deste ciclo, vou quebrar a rotina e para ajudar as pessoas quando precisam de algum tipo de ajuda médica. Seria quebrar o ciclo. Sim. Mas isso depende da moral, porque eu obviamente não creio que vá fazer isso nunca. Sim, mas eu sinto que tem de haver sempre um elemento. Ou seja, se tu nasces numa família em que roubar é normal, para ti roubar é normal. E roubar é moralmente aceitável. E se tu nasces numa família em que ajudar é normal, é a mesma coisa. Sim, no entanto, a partir de. Se calhar, No entanto, as pessoas que nascem numa família, por exemplo, em que ajudar não é normal, em que pode ser uma ameaça para a tua comunidade, para a tua família, o que é que seja, ajudar algum desconhecido. Uma pessoa é ensinada a não ir ajudar. Mas eu sinto que Seria para assim quebrar o mudares. ciclo. Sim, mas para mudares o ciclo, tu precisavas de. Ou seja, eu sinto que não muda o ciclo só porque sim. No entanto, quando às vezes é só uma pessoa que te se cruza contigo na tua vida e que te muda a maneira de pensar e que tu ficas a pensar, calma, se calhar isto não é bem assim. Se calhar. E tu começas a pensar de outra forma e mudas o ciclo. Mas não Ok. mudas só porque sim naquele momento, porque viste alguém magoado e dizes, olha, hoje estou farto de te ajudar. Mas se calhar agora Mas então voltamos ao inicial relação de causa e efeito. Sim. Ou seja, como alguém teve um impacto em ti que te fez pensar duas vezes, foi pensar duas Ou até vezes. tu próprio. Hã? Ou até, Ou sim, até tu próprio. sim. Mas vamos assumir uma terceira pessoa. Esta terceira pessoa pode ser a tal vozinha dentro de nós que falávamos no início. Mas a partir do momento em que há um momento em que nós começamos a pôr em causa as coisas, o pôr em causa as coisas é este tal encontro com a terceira pessoa ou com nós mesmos é a causa. O pormos em causa as coisas é o efeito. E começamos a mudar o nosso pensamento. Depois voltamos a ter outra bola de neve que eu acho que há uma bola de neve e isto é o nosso crescimento, porque nós somos sempre parte de onde vimos. No entanto, podemos parar esta bola de neve e começar outra. Ou mudar o curso desta bola de neve, porque acho que nada para mesmo, a 100%. Sim, acho que não seria criar outra bola de neve, porque tu, apesar de fazeres uma decisão importante na tua vida, não És podes sempre, deixar para trás tudo sim, o que já aconteceu. claro, e és Essa sempre, bola de neve continua sempre a aumentar. tens sempre o teu passado, não é? Tu não começas do zero nunca. Mas tudo começar do zero é sempre tudo muito bonito. Vamos começar de novo. Pronto, mas seja no É que uma for, maneira fictícia de dizer começar de porque novo. existe sempre alguma Ninguém coisa começa lá de novo. atrás. Se eu namorasse com alguém e depois acabasse com essa pessoa e voltássemos a namorar e dissesse, pronto, ok, vamos começar de novo, há sempre ali passado, não é? Há sempre ali alguma coisa. Tu não estás a reconhecer a pessoa do zero. Apesar de que até poderes ter a intenção de começar de novo, nunca é possível, porque existe o passado. É isso. E tu não o podes ignorar, não o podes esquecer, ele vai estar sempre lá. A não ser que tenhas um problema Agora, o que tu grave de podes amnésia fazer é e decidir realmente o que é que tu vais fazer com o que tu aprendeste no passado. é isso. Tu podes pensar, vou começar de novo e ignorar completamente tudo o que tu aprendeste, tudo aquilo que tu passaste. Mas aí estás condenado a fazer tudo de novo. Ou tu podes pegar no teu passado e pensar, bem, não é por aqui. Vamos começar de novo, tendo em mente que não é por este caminho. Sim, E aí no começa entanto, uma nova bola de neve. quando já tens em mente alguma coisa, apesar de. Ou seja, tu quando começas do zero, quando tu nasces, tu não tens em mente. Ou quando começas a ter consciência, porque quando o nascer não, é tudo muito biológico no início, não é? É preciso de comer, preciso de dormir, mas a partir do momento em que tu começas a ter consciência das coisas, tu não tens um passado para olhar e para dizer, ok, eu não quero vir por aqui. Tu estás a desbravar terreno, estás a ver, vais explorando e dizes, ok, se calhar é por aqui, então se calhar nem é por aqui. A partir do momento em que tu tens um background e tens alguma coisa para olhar para trás e para dizer,
não é isto, já não estás a começar a 100% do zero. Faz sentido? Eu acho que de certa forma tu usaste a expressão de desbravar terreno. Eu acho que a certa altura tu percebes que não há mais terreno para desbravar e sim tens de começar a cultivar. Calma. Uou. Agora, Constança, deste-me aqui um nó, Pronto, mas já tenho que pensar. Mas que fogo, mas é que é mesmo. É isso, é. Se calhar chega a uma certa altura em que não temos mais de ser nómadas. Se calhar podemos parar e fixar-nos num sítio mentalmente, não é? E. Exato. Uau, gostei. Agora, vamos para outro tema filosófico. Mas pronto, de certa forma tem a ver com isto. Que é almas gêmeas. Isto porquê? Este foi um tema que surgiu numa conversa com uma amiga minha. Eu acho que ainda não falei sobre isto aqui. Eu depois, às vezes, não sei se já falei ou não sobre as coisas no podcast. Se já falei, peço imensa desculpa, passem para o fim. Mas, almas gêmeas. No sentido de... Estava a falar com uma amiga e ela disse... é porque não era a tal. E eu... Estás a brincar? Tu não acreditas mesmo nisso? E ela... claro que acredito, não sei quem. E eu... Para mim era uma coisa... Eu não acredito mesmo nada disto de... Existe uma pessoa para cada um de nós. Acho que... Para cada panela. O quê? A expressão das avós do texto para cada panela. Sim, é isso. Ou seja, se tu tiveres muitas panelas, algumas tampas encaixam nas... Algumas são frigideiras. E às vezes as tampas também encaixam nas frigideiras. Não é? Tu às vezes consegues pôr uma tampa numa frigideira, nem que seja assim mais... Nem que não fique perfeito, mas está lá quase. Exato. Mas isto porquê? Porque... Pronto, ela acredita nisto das almas gêmeas. Eu não. A minha percepção sobre as almas gêmeas é... Existem várias pessoas... Imagina... A metáfora que eu lhe dei na altura era... Imagina que, pronto, nós somos todos sistemas operativos. E existem sistemas operativos que, a priori, são compatíveis uns com os outros. E sistemas operativos que tu, a priori, sabes que não és compatível. Das pessoas com quem tu és compatível, tu imagina, vais conhecendo a pessoa e percebes que alguns desses sistemas operativos afinal não são nada compatíveis. Pronto. Mas continua a haver imensos sistemas compatíveis contigo. E tu começas a falar com a pessoa e no entanto, eu sinto que é com o crescimento, ou seja, quando já estás numa relação e cresces com a pessoa e há uma certa maturidade e as atualizações dos sistemas operativos em que tu já contas com a outra pessoa e crescem ao lado uma da outra, ou seja, na tua atualização tu já melhoras algumas coisas em ti que fazem com que a relação funcione melhor e outra pessoa faz o mesmo. E acho que as pessoas se tornam almas gêmeas. Apesar de eu não gostar deste termo, de almas gêmeas. Isto das almas é mais... É outro tema que podia dar para um outro episódio. Mas percebes o que eu quero dizer? Sim, eu percebo o que queres dizer e concordo contigo. Eu não acredito que hajam almas gêmeas pré-definidas, mas eu acredito que qualquer pessoa pode ser tua alma gêmea. Mas é uma questão de construir a relação. Quer seja a relação amorosa, quer seja a relação de amizade, o que quer que seja. Podem existir almas gêmeas em todos os sentidos, mas não estão pré-definidas. Tu é que decides, tu, em conjunto com a pessoa, claro, é que decidem, ok, nós damos-nos bem, nós temos por onde crescer, lá está, como tu disseste, vamos começar a atualizar-nos, tendo em mente que há aqui mais alguém. Pois é isso, acho que sim. E acho que a partir daí começam a criar-se as almas gêmeas, mas uma coisa pré-definida, lá está, pelo destino. Sim, tipo, muito I Met Your Mother do não é tal, não sei. Isso, para mim, não... Também Porque, se isso fosse verdade, era mesmo deprimente. Porque se tu olhares para números... Eu acho que não digo deprimente, mas eu acho que era mesmo fácil, sabes? É que
tu conseguias partir logo do início, saber, ok, é tal, não é tal, quer seja de amizade, quer seja o que é que seja, não, a partir do princípio de conseguires perceber, ok, não é, não é, é, não é, é. E aí tu não Sim. ias ter de passar por qualquer tipo de dificuldades em termos E de nem, amigos, em termos de desavenças, tudo e mais alguma coisa seria fácil. e nem é numa Porque de tu conseguias perceber dificuldades. logo que não era isso. Porque eu sinto que numa de estar à procura, eu já conheci pessoas no sentido de eu acho a pessoa X interessante e acho que poderia avançar, ou seja, acho que poderíamos crescer os dois em conjunto numa relação e vou e começo-me a aproximar da pessoa e depois às vezes nem dá em nada. Ou seja, se calhar uma das minhas melhores amigas agora, eu comecei por gostar dela e depois tipo percebi, ok, isto nós não somos nada compatíveis a esse aspecto. No entanto, a nossa amizade cresceu de tal forma que nós somos agora melhores amigos, percebes? No entanto, antes, se nós tivéssemos logo a priori, se nós soubéssemos logo a resposta de quem é que é a alma gêmea, de quem é que não é, eu não sei se isto teria acontecido, percebes? Não sei se teria esta amizade que tenho com ela agora, por isso, ainda bem que não há alma gêmea. Mas eu acho que almas gêmeas não têm necessariamente de ser positivas, digamos assim, imagina. Tu podes ter, lá está, não gosto de ter uma alma gêmeas, mas vamos dizer pessoas importantes na tua vida. Sim, mas Há a questão de pessoas que te importantes. vão fazer mil e uma maldades. São pessoas terríveis, mas não deixam de ser pessoas importantes para a tua vida pela forma como te Sim, moldaram como pessoa. sim. Por isso, de certa forma, também podem ser almas gêmeas negativas, Opa, mas são. mas isso aí depende muito depois da abrangência do termo alma gêmeas. Para mim, o termo alma gêmea, por muito estúpido que seja, seria uma pessoa, percebes? Uma pessoa em que seria aquela pessoa com quem tu traz uma relação e traz. Mas que realmente não faz sentido, porque se calhar o termo devia ser mesmo esse, pessoas importantes. E pessoas importantes há em todo lado. E então, se formos assim, eu se calhar, apesar de ter começado a gostar desta minha amiga de uma determinada forma, ela tornou-se numa pessoa importante. Apesar de tudo, não é? Sim, apesar de tudo, sim. E é isto, se calhar há muitas pessoas importantes e não devia haver tanta pressão em relação às almas gêmeas. Mas então agora já tiramos o conceito de alma gêmea para lá. Sim, tiramos da mesa. Tiramos da mesa e agora temos pessoas importantes. Sim. Ou seja, nós começámos por ver o que é que eram almas gêmeas, se achávamos que existiam ou não, e chegámos a tal ponto em que achávamos que não existiam, que as tirámos da O mesa e termo em mudámos si o também já não conceito. faz sentido. O quê? A certa altura percebemos que não faz sentido até o próprio termo. Sim, é isso. Eu não acredito naquela coisa de, como disseste há bocado, de uma só pessoa. Eu não consigo perceber como é que se pode achar que só existe uma pessoa para nós, a nível de almas gêmeas, com o número imenso de pessoas que existem no planeta. E Eu acho que é eu sinto que nós, os seres humanos, não são seres monogâmicos no sentido de, ou seja, tu podes comprometer-te a uma pessoa e teres uma relação amorosa com uma só pessoa. No entanto, tu tens relações com imensas pessoas, como estás a dizer, boas ou más, e sinto que às vezes tu tens a parte amorosa é-te dada de uma pessoa, a parte intelectual é-te dada por outra. Com pessoas tu consegues ter deep talks, com outras pessoas consegues ter conversas só para descomprimir e para estares na boa. E se calhar é isto que todas juntas fazem uma alma gêmea com a nossa. E nós estamos. E se o termo existir assim, é o intercâmbio de pessoas e é a junção de pessoas que fazem uma pessoa que nunca é uma pessoa, não é? Isto não faz sentido nenhum. Porque a relação perfeita é a relação com várias pessoas. Como dissemos no início, a parte da educação de uma pessoa que traça o que é que ela pode ser. A nossa educação não tem de ser só a escola e os pais e aquilo. Há muitos amigos que nos vão ensinar muitas coisas. Sem dúvida. E acho que de certa forma voltamos aí ao conceito
de shaping a person. Sim, de gostarmos de alguém, não é? Mas eu acho que é isso. Acho que eu sinto que nós. A relação perfeita, eu resumiria isto assim: a relação perfeita é a relação com várias pessoas. E não têm de ser todas. Eu não queria ser nada mal interpretado aqui. Não é estarmos a casar uns com os outros e. Meu, se for isso que vos faz feliz, não percebo porque é que não poderiam fazer. Mas sinto que nós, uma pessoa, eu acho que seria extremamente infeliz se tivesse de estar só com uma pessoa, com a dita alma gêmea. O poder estar com Mas lá várias está, pessoas. nós somos seres sociáveis. Pois é isso. Em sociedade vive-se com muitas pessoas. Nós não estamos preparados, quer a nível biológico, quer a nível psicológico, para estar só com uma pessoa. Sem dúvida. Nós não fomos feitos para isso. Nós somos feitos para viver em sociedade porque somos seres sociais. Sem dúvida alguma. Quer gostemos ou não. Tem coisas boas, tem coisas más. Mas sinto que maioritariamente boas. Especialmente agora. Sim, isto acho que é agora que se nota. Ou seja, agora que nós estamos todos fechados em casa com as mesmas pessoas, é que se calhar percebemos que faz falta o contacto com as outras pessoas. E se calhar agora mais do que nunca, apesar de eu me sentir relativamente bem neste processo todo de quarentena e de isolamento, sinto que agora mais do que nunca percebo que a interação com determinadas pessoas em determinados momentos e os diferentes tipos de relação fazem falta. Sim. Sim, Ok. percebo perfeitamente. Eu considero-me uma pessoa bastante antissocial, para dizer a verdade. E apesar desta quarentena não me ter afetado da maneira como tem afetado a maioria das pessoas, obviamente de forma negativa, e no impacto que tem, uma das coisas que eu mais sinto falta é exatamente aquela comunidade. Por exemplo, ir à escola e ter sempre aquelas pessoas que tu sabes, tu chegas lá de manhã e tu vais abraçar esta pessoa, tu vais dizer estupidez com a outra pessoa, tu vais, sei lá, vais Sim, ser é aquela isso. pessoa que acorda-te sempre na aula em que tu adormeces, no final da aula. Há sempre aquela... Por exemplo, eu aquela não sinto falta de falta contacto. das aulas, mas sinto falta daqueles momentos pré-aulas nos corredores, especialmente às 8h30 da manhã, em que estamos todos a morrer, e vem a Mia muito cansada já e vem dar um abraço e quase que nos adormece a dar um abraço, e depois vens E tu depois chegas e depois tu. tens o Zé junto à porta no computador a dizer olá, caso alguém vá lá dizer olá. Depois, ou seja, faz falta isto tudo, faz falta o nosso ecossistema, e isto tem piada porque no fundo o tema da PA original era ecossistemas, o teu ainda é, não é? Acabámos por viver quase E este último período sem ele, sem o nosso sim, é ecossistema. isso. E se calhar eu quando estava. A primeira coisa que pensei quando nos deram o tema da PA foi nas tartaruguinhas e nas palhas de plástico, etc. No entanto, agora que fiquei sem parte do meu ecossistema, sinto que se calhar esse era o ecossistema que eu gostaria de ter retratado e gostaria de ter falado. Eu, por acaso, é bastante interessante porque eu não tinha pensado, agora estiveste-me a dizer isso do ecossistema das pessoas e tudo mais, e eu nem tinha relacionado, mas uma das ideias para a minha PA, e é uma das que eu acho que ainda vou avançar, por causa desta coisa toda da quarentena, de não podemos ir tudo, se eu ainda conseguir avançar com ela, é exatamente o ecossistema solitário. Foi assim uma coisa assim que eu escrevi, que já não tenho a certeza, sinceramente. Mas era a forma como nós, perdendo o nosso ecossistema, e isto inclui, obviamente, outros seres humanos, não conseguimos, basicamente, continuar. Sim, sim, concordo. Mas agora, para não acabarmos num tom negativo, eu fiz uma coisa no último podcast, no último episódio que eu gostei e que vou voltar a fazer, que é, que música é que tens ouvido agora recentemente que aconselhas? Música que eu tenho ouvido que aconselho? Tenho ouvido, estranhamente, tenho ouvido imenso Salvador Sobral e eu aconselho muito. Engraçado que eu não conheço.
Só Não conheço, conheço, a sério? só ouvi a do Tens de Festival da ouvir. Canção. Não, não se compara. Tens de ir ouvir o último álbum dele. Eu tenho ouvido sempre non-stop e é muito bom. Nice. E eu recomendo a toda a gente. Eu ando a ouvir. Claro, no último episódio recomendou-me uma banda que se chama Wishing. E eles lançaram um álbum este ano que eu gostei bastante. E agora estou aqui a ir à Apple Music para ver o que é que tenho ouvido. Se calhar a melhor música que eu ouvi nos últimos tempos, tipo sem. Tu me disseste que é Delilah, juro que tu bate. Não. Acho Também é mesmo boa. Mas é a Always With Me, que é a música final do Spirited Away, que eu acho que é incrível. O álbum todo, a soundtrack toda do Spirited Away é espetacular. As soundtracks dos estúdios Ghibli em geral são todas São muito espetaculares, boas. por isso. Eu só vi um filme ainda, que foi Spirited Away, mas já ouvi soundtracks de grande parte dos filmes. Porque depois a parte do fantástico e estendido, não sei se ainda não gosto assim muito, vou gostando. No entanto, as músicas adoro. E também ando a ouvir muito o Live in London de Leonard Cohen, que também é incrível. Leonard Cohen não é para mim, mas Ai, é tão bom. Sabes que eu fui ouvi-lo. lamento, não consigo. Eu tinha 8 anos e fui vê-lo ao vivo. Melhor, fui vê-lo. Adormeci no concerto ao vivo, não é? Fui vê-lo. Ele deu um concerto de 4 horas. Ele veio para aí 4 vezes depois das pessoas começarem a bater palmas. E eu tinha 8 anos, eu não aguentei tudo. Porque tinha ido para Lisboa, para o Mel Arena, para depois ver 4 horas, para depois voltar. Mas foi das melhores experiências que tive. Mas foi espetacular. E este Eu álbum, vou-te ser sincera, eu já tentei ouvir Leonard Cohen muitas vezes. Até houve, há uns tempos atrás, esteve a dar o concerto dele na televisão. Eu vi um bocado, mas não consigo gostar. Lamento imenso, não consigo gostar. Porque ele parece que está sempre na mesma música, parece que está sempre no mesmo tom. E percebo. sempre a Ok, chorar. eu percebo. Parece que está sempre a chorar. Mas se for por aí, Eu acredito que ele seja bom poeta, no sentido que as músicas dele, eu estou a ouvir a musicalidade, não gosto da musicalidade dele, mas por a debaixo letra, da sim. música ele tem bons poemas, tem coisas Sim, fantásticas, sim, eu creio sim. que sim, porque até nunca pesquisei. Mas a nível sonoro, É muito bom. Eu adoro. não consigo. Outra coisa que eu tenho ouvido é o Ben Platt. Conheces? Conheço. Pronto, ele é incrível, eu adoro. E ele lançou agora uma música há 2 ou 3 dias que é So Will I, que também recomendo bastante. Não sei se contudo se é o teu estilo, acho que não. Mas pronto, acho que acabamos assim. Talvez pouco. Isto deve ser Acabamos aqui. o episódio mais longo que já fizemos. Enquanto é que nós já... Ih, 53 minutos. Mas pronto, olha, Connie, muito obrigado. Obrigada, eu, Johnny.